Quem aí nunca sonhou em sempre tirar nota máxima na escola sem fazer nenhum pingo de esforço, mas ao mesmo tempo poder ir para um Isekai e conquistar as suas gatinhas? Mas como um pobre morador da terra, a sua única opção é comprar um jogo de realidade virtual e tentar a sorte. E foi exatamente isso que o nosso protagonista fez. O que ele não sabia é que ficaria preso em um deserto escaldante em outro mundo, onde ele vai ter que lutar contra monstros ferozes, upar de nível, ganhar habilidades, e com um sistema secreto ele vai se tornar o mais poderoso desse mundo. Então se liga que a nossa história começa um pouco antes disso. O nosso protagonista é o Shen Zilao, também conhecido como um dos melhores alunos do ensino médio. Mas agora, o nosso pequeno gafanhoto está em uma situação problemática. Ele começou a gostar de uma valentona na sua escola. Ela mesma falava pro senhor gado que vai deixar o dever para ele fazer porque ela tá indo jogar com seus amigos da guilda. O Zilao frio, centrado e chifrado tá ali, tá pedido, tá feito, madame. Mas antes disso, ele fala pra ela que também quer entrar nesse jogo. A mina saindo dizia que eles estão precisando de um curandeiro no grupo, então era pra ele chegar na Vila dos Iniciantes às 20 horas. Daí depois as aulas acabaram e uma tempestade daquelas começou. Tanto é que o povo do rádio mandava desligar todos os aparelhos. O Zilao chegou em casa falando que as suas aulas acabaram mais cedo hoje, enquanto a sua bela mamãe mandava ele descansar e descer para jantar. Ele subindo perguntava se a entrega da Shopee já tinha chegado. E claro, a caixinha escrito Cosmos estava bem do lado dele no corredor. E aí a mãe ficou falando enquanto ele sumiu feito um ninja para ir jogar. Ela depois, com a sua intuição afiada, já sabia que o vagabundo foi se encontrar com uma garota no jogo. Depois ele estava deitado na cama pensando que esse é o tal jogo de realidade virtual Cosmos, o mais popular do momento. E esse capacete faz ele ter uma experiência realista. E ele estava ali todo sanfonão pensando em encontrar a sua garota dentro do jogo. Até que no celular chegou uma mensagem mandando ele entrar logo. Então, fios conectados, capacete pronto, e ele começou a se conectar no Cosmos. E aí o sistema já começava a aparecer agradecendo ele por comprar o Cosmo, um jogo de sobrevivência onde mitos e lendas de toda a internet foram usados para criar um mundo de tesouros e perigos. Então ele precisava escolher a sua classe para começar. E como a mulher disse que precisava de um curandeiro, ele pegou essa mesma. Enquanto o sistema dizia de novo que ele pode escolher uma roupa grátis. E o que o vagabundo pegou para ir em um mundo de fantasia com monstros e magias? Sim, um terno, porque o nosso Sigma está entrando. E enquanto isso, lá de fora a tempestade está caindo forte, até que um dos raios atingiu em cheio a casa do Zilao. E a energia acabou dando um choque no aparelho que estava conectado na cabeça dele, fazendo seu corpo fritar de uma vez só, levantando no ar sozinho. E quando isso terminou, apenas o capacete ficou para trás e ele desapareceu. Mas do outro lado, ele via monstros e a sua mulher indefesa pedindo por ajuda. E nessa mesma hora, o Zilao chegava todo poderoso derrotando os monstros. Ela falava que ele era o seu grande herói, mas na hora dele dar umas bitoca, ele finalmente acordou com a boca toda babada, porque na verdade o beijo que ele deu foi com o camaleão que estava lá em cima. E aí ele ficou assustado, chamando a sua Xiaomei. Ele olhava meio desconfiado, porque pareceu como se o seu corpo fosse eletrocutado inteirinho. Mas vendo esse grande deserto em volta, parece que ele realmente entrou no jogo. Uma coisa que ele achou estranho é que tá calor demais. Além de que ele devia estar na Vila dos Iniciantes. Ele tentou caçar o nome da sua morena na lista dos jogadores, mas nenhum nome foi encontrado. Ou seja, já ficou estranho até demais. Ele continuou andando, mas estava fritando no meio desse calor. Até que quando ele puxou a tela para ver, ela mesmo falava que a localização dele não está na área de serviço. Ou seja, não dá de entrar em contato com o suporte. E por isso ele decidiu sair do jogo e explicar para Xiaomei que deu boró aqui dentro. Mas rapaziada, quando ele clicou, o próprio sistema falava que é impossível. E aí ele tentou várias e várias vezes, mas de todo jeito ele está preso nesse mundo. Até que uma missão apareceu dizendo: sobreviva, tempo limite, infinito e boa sorte.
Aí depois ele sentava no chão pensando que não tem como sair e nem falar com ninguém. Então ele realmente vai ter que ficar aqui. E assim, 8 horas depois ele começou a aceitar que não pode sair do jogo. Além de que as mecânicas é igual no mundo real. Ele pensava que andando por horas ficou desidratado e se continuar assim, a única coisa esperando ele vai ser o ceifeiro aqui batendo na portinha. Então se ele quiser sobreviver, vai ter que encontrar alguma fonte de água. Ele lembrava que quando assistiu o programa de sobrevivência, ele tinha mencionado esse tipo de pedra, a calcária. E a maior parte delas existe perto de nascentes de água, o que significa que deve haver uma fonte de água naquela área rochosa. E aí ele seguiu em frente, e quando estava perto, finalmente ele viu água e já pulou que nem um cachorro doido botando a cara lá dentro. Enquanto ele mal imaginava que em cima daquelas pedras, várias criaturas estavam rugindo olhando ele lá embaixo. Daí dentro da caverna com água, ele pensava que o problema da água foi resolvido, mas ele ainda não tem como sair desse lugar. Então ele pensava que como isso é um jogo, deve haver alguma pista de como sair desse deserto aqui no sistema. Só que olhando no mapa do jogo, não presta pra nada, porque ele só serve para mostrar as áreas que já foram exploradas. E aí ele foi dar uma olhada no seu painel do sistema. E vendo isso aqui, dá pra ver que se ele encontrar um monstro, rapaziada, o bicho vai dançar que nem um doido, já que ele pegou logo a classe de curandeiro. Ele olhava depois os seus equipamentos e resgatava o que tinha lá, que era uma espada de ferro e luvas de couro. E só por segurança ele já foi botando na mão, né? Vai que algum bicho aparece por aqui. Então na mesma hora que a espada tava na cintura, ele sacava ela pra cima e brandia pelo ar cortando a rocha que estava na frente, pensando que a dureza e a durabilidade excedem os padrões da realidade. Além de que o desgaste da espada também é mostrado na tela. Daí depois a sua barriga roncava porque ele precisa bater um rango um quanto antes. Até que nessa hora as pedras começaram a mexer porque alguma coisa está andando por aqui. Ele olhava pensando que tem muito espaço para dentro dessa caverna. E ele não tinha visto isso antes porque estava muito concentrado em beber água e não investigou direito. Só que nessa hora que ele olhou mais pra frente, ele via uma pilha de ossos de todo tipo. E pegando um dos ossos que estava no chão, ele via uma semelhança com alguma marca de dentes que ele viu em um livro antes. E na mesma hora ele já pensou, ih, fudeu, já começou a correr, porque não vai dar bom ficar aqui muito tempo. E nessa mesma hora, algum bocudo já pulava pra cima dele. Ele no reflexo conseguiu desviar pra baixo, rolando e ficando do outro lado. Porque o que está na sua frente é um lobo do deserto de nível 5. Um lobo rápido que pode atingir até 65 km por hora para caçar a sua presa. O próprio sistema falava que pelo fato da diferença de 3 níveis, o ataque do oponente tem um efeito esmagador de 200% de dano. E aí o Zilau olhava, né, porque ao julgar pelo ataque, a velocidade desse cara é muito maior do que a dele. E é impossível fugir, então ele tem que lutar aqui mesmo. E aí ele sacava sua espada, porque se perder, ele não vai voltar para casa. Daí nessa hora mostrava um flashback do passado no clube de Kendo. O Zilau brandia sua espada pensando que ele foi a pessoa mais jovem a alcançar o 6º estágio do Kendo na China. Mas se você perguntar pra ele por que ele aprende Kendo, isso é meio que simples. A sua mãe era uma fã do esporte quando ele era mais jovem. E ela era tão obcecada que fez o próprio filho ir aprender Kendo bem cedo. E no começo o Zilau até pensou que o Kendo seria fácil, porque parecia que você só devia vestir roupas chiques e fazer aqueles movimentos complicados. Mas quando ele começou a praticar de verdade, ele percebeu que aquele esporte não era nem um pouco fácil. Porque quando se enfrenta um oponente em uma roupa de Kendo, você deve ouvir a sua respiração e batimentos cardíacos enquanto você luta. E nessa hora um sentimento de medo inexplicável vai te rodear. E esse é o tipo de medo que vem de você ser fraco. E a única forma de ficar forte nesse esporte é praticando mais e mais, fortalecendo e testando seus limites. E foi por isso que ele usou todo o seu tempo livre para repetir os movimentos milhares de vezes, mas do mesmo jeito ele continuou falhando e se ferindo. Mas ele não parou de treinar, ele continuou brandindo a sua espada de Kendo e seguindo em frente,
E mesmo quando ele se tornou o praticante de sexto estágio mais jovem da China, ele nunca parou de treinar. Porque nesse mundo onde os mais fortes engolem os mais fracos para reinarem, você nunca sabe o quão horrível seu oponente pode ser. E aí ele desviava e brandia a sua espada para cima daquele cachorrão, porque ele está o subestimando. E aí foi uma lapada só no cangote dele. Só que uma coisa estranha aconteceu, a espada estava tremendo e o lobo passou dando uma rabada nele jogando na parede. Ele levantava pensando o que está acontecendo. Não tem efeito algum mesmo quando ele ataca com a sua espada. E isso é porque o lobo do deserto tem uma defesa muito alta. E aí o próprio sistema apareceu falando para ele lembrar que o ponto fraco do lobo do deserto é no seu abdômen. Ou seja, ele tem que atacar o seu ponto fraco, senão ele não vai conseguir de jeito nenhum. Então o Zilau continuou desviando, porque o lobo é muito rápido. E aí ele já estava no cantinho da caverna, sendo encurralado pelo lobo, pensando que se essa luta demorar mais, ele vai estar ferrado. E nessa mesma hora apareceu uma tela de aviso falando que o HP dele está muito baixo. Só que nessa hora ele teve uma grande ideia e já partiu para cima porque sabe o que vai fazer. O lobo vinha correndo na mesma direção e pulou mordendo o ombro do Zilau, mas ele estava frio e calculista espetando o abdômen dele porque desse jeito não tem como ele desviar. E desse jeito a vitória é nossa, rapaziada. Porque o Zilau deixou o lobo morder de propósito para ele deixar a sua fraqueza exposta. Então o sistema falava que ele matou um lobo do deserto e ganhou 6.000 de XP. Ou seja, ele já chegou no nível 5. Daí ele estava cheio de faísca, pensando que depois de subir de nível, as suas feridas se curaram por completo. E nessa hora ele também ativou o sistema da loja de nível secreta. E nessa loja ele via todo tipo de item, desde a calamidade do sangue de ferro até o peitoral do cavaleiro negro. Além de que o sistema dizia que a loja cobrará níveis para desbloquear cada categoria de itens. Ou seja, para comprar itens dentro da loja também custará níveis. O Zilau olhava pensando que além das armas e equipamentos defensivos, também tem utensílios domésticos e eletrônicos aqui dentro. Daí nessa hora que ele clicou em alguma das telas, uma coisa estranha começou a aparecer lá embaixo. E uma mina já veio sacando a sua espada pra cima dele. Só que na verdade não era uma mulher, e sim uma projeção holográfica de algum estilo. E na mesma hora apareceu outro, o tipo ofensivo, o tipo defensivo, o do tipo mágico e o do assassino. E também não pode esquecer da mulher do tipo suporte, que é o que ele acabou escolhendo. E já tava ali pensando quem diabos criou uma opção tão inútil dessa. O sistema mesmo dizia que com os níveis atuais ele pode desbloquear a categoria de necessidades diária. E aí ele teve que aceitar porque não tem o que fazer, já que ele precisa comer. E isso deu umas comidas da boa pra ele encher o bucho. Daí ele pediu depois para o sistema mostrar os pontos de habilidades que ele falou antes. E sobre esses pontos eles não podem ser trocados depois de distribuir. E isso seria algo que vai decidir o futuro dele, se ele vai ser forte ou não. Ele pensava até que se encontrar um monstro muito mais poderoso, ele tem certeza de ter a vantagem em termos de velocidade e poder de ataque. E por isso ele botou 5 no físico, 10 na força e 10 em agilidade. E era como ele imaginava, depois de distribuir os pontos de habilidade, os efeitos são ativados imediatamente no seu corpo. Ou seja, ele já está sentindo o poder chegando, a sensação de ficar mais forte. Depois ele olhava pro lado e, rapaziada, foi aquilo, né? Uma manada de lobos do deserto chegou. E aí ele já sacava a sua espada porque vai ser o momento perfeito dele testar os seus novos atributos. Na mesma hora os lobos corriam pra cima dele, enquanto o Zilau cortava o coco de um de uma vez. E com isso ele já começou a subir de nível, enquanto mais bocuros aparecia para ele cortar. E ele percebeu algo no meio desse combate, o aumento dos atributos também fortaleceu a sua esgrima. Isso significa que ele vai poder cortar todos esses lobos. E aí ele passava com a sua espada em todos eles, enquanto o sistema já flodava. Nível de XP máximo aumentado em 1, você subiu de nível. E desse jeito, no final, ele chegou ao nível 15, ganhou 24.000 XP e mais 75 pontos de habilidade, rapaziada. Ou seja, o hack tá chegando como? Batendo na porta da frente. Depois já tava de noite e ele saiu pra fora.
pensando que agora que está tarde a temperatura no deserto caiu e como ele tem água e comida, ele pode começar a procurar uma saída. Nessa hora ele percebeu que tinha mais corpos de lobo lá fora e ele não entendia o que isso está fazendo aqui. Até que nessa hora o outro lobo caía lá de cima e ele já pegava na sua espada porque alguém lá em cima está massacrando os outros lobos. Depois ele acabou subindo lá em cima, mas achou isso meio estranho. Ele tinha certeza que viu a sombra de alguém aqui. Então já ficava aquela dúvida, será que tem outras pessoas presas nesse mundo como ele? Daí ele levantava o corpinho daquele lobo que estava no chão, pensando que o sangue deles foi sugado por alguma coisa. Só que nessa hora ele já ficou assustado porque um aviso apareceu no seu sistema e alguma coisa estava vindo para cima dele. E apenas no reflexo ele passava a espada e quando via no chão o que ele cortou foi um pedaço de molusco. Ou seja, a coisa que mandou todos os lobos de arrasta não é um humano. E aí aparecia um bichão cheio das antenas, porque esse é um dos monstros de alto nível. O próprio Zilau pensava que ele tem uma aura bem mais poderosa do que os lobos, sem mencionar que se ele não tivesse aumentado a sua agilidade, ele provavelmente teria tomado na bunda, porque com aquele golpe mesmo defendendo, ele ainda levou um arrastão no corpo. Só que nessa mesma hora o bicho acabou regenerando a mão que o Zilau tinha cortado. O que deixou ele espantado, né? Porque esse é um dominador andarilho de nível desconhecido. Daí falava que esses dominadores do deserto têm uma velocidade absoluta, eles são o topo da cadeia alimentar. E a sua fonte de alimento são o sangue de outras criaturas. Além de que o sistema fala que ninguém pode escapar da sua caçada. E só de sentir essa intenção assassina, o Zilau pensava que vai dar bosta. É como se ele estivesse sendo pressionado por todo o seu corpo. E essa foi a primeira vez que ele sentiu um medo tão assustador desses. O bicho dominador na mesma hora veio pra cima. Ele desviava vindo com a sua espada por cima do bicho. Mas na mesma hora que pareceu ter acertado, não acertou porque o bicho sumiu e veio com um soco na cara dele. O Zilau na mesma hora que caiu no chão já foi se levantando porque o bicho tá vindo puto. Curucurucocococó. Daí um segundo depois ele desapareceu e chegou dando uma no bucho do Zilau. Ele na mesma hora já estava no chão ajoelhado, pensando que não tem o que fazer contra um bicho desses. E aí deu só uma bicuda na cara, enquanto o monstro pegou a sua espada. Só que o bicho mesmo tava, parece que entregando a espada pra ele. Eu pelo menos não entendi isso. E nem o Zilau pelo visto, porque ele tava apontando com a mão no pescoço. Ou seja, seria quando um gato pega um rato e ele não o come imediatamente. E ao invés disso ele fica brincando com a sua presa. E aí depois ele só levantava o Zilau pra cima. Só que nessa mesma hora ele tava puto e acertou uma cabeçada e veio com a sua espada pra cima dele. Porque a gente pode ser um rato perto dele, mas perder fácil a gente não vai, né rapaziada? Só que depois o dia já tava amanhecendo e o Zilau não tinha conseguido acabar com essa luta. Além de que a durabilidade da sua espada estava em 80% e ele no chão. O bicho falava lá pra ele que humanos são como vermes, uma espécie tão fraca. Só que nessa hora a mão dele voou de novo, porque o Zilau não se deu por vencido. E mandava esse verme calar essa boca dele. Só que como da outra vez, a mão regenerou, enquanto o bicho com a sua lingona lambia. Porque já fazem centenas de anos desde a última vez que ele encontrou um humano nesse deserto. O próprio Zilau nessa batalha pensava que nunca tinha se sentido tão vivo e animado desse jeito. Porque pensando, ele tem a sua família, os seus amigos e uma longa vida pela frente. Então ele se recusa a morrer em um lugar como esse. E aí ele gritava que o poder saía até da bunda espantando pra cima. Porque hoje o hack bateu na nossa porta e graças ao seu espírito de batalha, ele ganhou a bênção do deus Latonanya. E com isso todos os atributos aumentaram em 100. A força, a velocidade, o dano e a resistência. Então ele preparava sua espada e ia pra cima do dominador esmagando ele de uma vez. E como o cara é sangue frio, não bastou a primeira, ele continuou cortando de vários e vários lugares até a sua espada se quebrar. E nem com isso o Zilau parou, rapaziada. Ele já veio sentando o soco na cara do dominador, jogando ele na parede. Porque agora ele vai fazer esse monstro de XP.
Só que quando ele chegou para acertar mais porrada, o bicho tinha desaparecido da parede. E no próximo segundo apareceu atrás dele, acertando com seus vários tentáculos. O Zilal no chão pensando que talvez não conseguiria derrotar ele até mesmo nesse estado. Enquanto o bicho já criou asas e voou para cima preparando o seu ataque final contra esse humano. E quando aquele mega ataque foiceiro vinha pra cima, o Zilal tomava em cheio, pensando se iria morrer desse jeito. Mas depois disso, ele acorda assustado no outro dia, porque não estava naquele lugar, e sim na cama em uma casa normal. Ele abriu a janela, vendo toda aquela vegetação, e perguntando onde diabos ele foi parar. Ele acessou a tela do sistema, vendo que ainda tá preso naquele maldito jogo. Então ele não tá entendendo, ele claramente devia ter ido de arrasta aquela hora. Mas mesmo assim ele está aqui, ileso e saudável, sem nenhum ferimento no seu corpo. Daí nessa hora uma garota entrava na casa, e como ela viu que o Zilal tinha acordado, ela foi gritando, chamando o vovô Obre, enquanto ele lá não entendia nada com nada. E quem ela estava chamando era esse vovô todo bombado. Daí depois voltamos, a mulher não tinha entendido porque pelo que o Zilal disse, o seu peito tinha sido perfurado. Mas a história é que o vovô Orbill encontrou à beira da morte quando ele estava caçando. E o próprio velho dizia que aqui não é um jogo ou vila dos iniciantes, como ele está tentando dizer. Então o Zilal já estava caduco, esse obviamente era para ser o mundo do jogo. E por isso ele mandava os dois olharem a tela de sistema, mostrando que essa é a janela, onde tem o status, a missão e o equipamento desse jogo. Ô vovô, acho que o monstro bateu muito forte na cabeça que ele tá ficando meio lelé da cuca. E no final o Zilal vai ter que aceitar, né rapaziada, porque ele perdeu todo tipo de contato que ele poderia ter com o mundo de fora. Então ele gritava desesperado que queria ir para casa, mas o velho dizia que ninguém consegue sair do deserto de Latonaia. O Zilal perguntava porque não importa o quão grande for, provavelmente deve ter alguma saída em algum lugar. A mina contava que ele e o velho pegaram uma tempestade enquanto caçavam dragões no continente, e quando eles acordaram estavam presos no lendário deserto de Latonaia, onde até mesmo os deuses são aprisionados, e dizem que só é possível se libertar depois de encontrar onde fica o Templo de Quebre. As lendas desse mundo falavam que esse deserto é como se fosse um labirinto sem fim. Inúmeras pessoas saíram da cidade para procurar no templo, mas ninguém conseguiu voltar com vida. E assim, com o tempo, todos aceitaram a realidade e pararam de procurar uma forma de sair desse lugar. O velho pegava no ombro falando que todo ano inúmeras pessoas são trazidas aqui, mas ele nunca viu ninguém conseguir sair. Ou seja, ele deveria aceitar a realidade. O Zilal já tinha percebido que isso aqui tá igual uma história de Mauá, sendo que isso é mesmo uma história de Mauá, né rapaziada? Nessa hora, uma missão apareceu, a vingança do sofrimento de Quebre, porque após receber a proteção desse deus, ele deve ajudá-lo a quebrar o seu isolamento. E para completar essa missão, ele precisa encontrar o templo e derrotar Nabros, o monstro que guarda aquele lugar. E a recompensa dessa missão é a chave para deixar esse imenso deserto. E aí depois ele estava deitado na grama pensando que apesar de não saber por que ele foi enviado para cá, ele pelo menos tem algum objetivo, e contanto que ele consiga encontrar o templo e matar o Nebros, ele vai poder sair desse lugar. Só que nessa hora ele ouviu alguém chamando o seu nome, e era a mulher de antes lá da casa, perguntando o que ele tá fazendo aqui. O Zilal levantava se desculpando, falando que veio apenas fazer uma caminhada, e perguntava se para aquele lado é aonde fica o deserto de Latonaia. E na verdade pode dizer que sim e não, porque o lugar que eles estão está cercado pelo deserto de Latonaia, então o deserto fica em qualquer direção que ele for. Ela mesmo falava ali achando que ele vai cascar o pé agora, que se ele sair daqui ele provavelmente vai morrer no meio do deserto. Mas ele caminhava dizendo que já partiu uma vez, então ele tem que encontrar o templo, custe o que custar. E aí ele chamava a Sally para ir na cidade junto com ele. No caminho ela perguntava se ele realmente vai ir atrás do templo. E como ele disse que vai, ela contava que existem diversos monstros extremamente fortes no deserto, e nem mesmo o vovô Obre pode dizer com confiança que poderia derrotar eles. E o bichão lá fala, não se preocupe senhorita, minhas habilidades de luta aqui são surpreendentes.
Diz o cara que tomou uma surra logo no primeiro combate com a criatura forte, né, rapaziada? Só que na mesma hora que eles estavam andando, uma magia vinha lá de cima e explodia no chão. E quem estava na frente era um trio de meliantes. O careca, o cabelinho espetado e o emo loiro. Eles diziam lá atrás que a isca está pronta. Enquanto o Zilau não entendia nada, porque a mulher já veio pra frente usando a sua magia de fogo. E aí o cabelo espetado dizia pra Sally que eles se encontraram novamente. O Zilau mesmo perguntava pra ela o que tá acontecendo. E isso é porque esses três meliantes aí são caçadores ladrões. Pessoas mais assustadoras que os próprios monstros. Eles são os bandos de Zé Ruela que não querem caçar no deserto, então ficam roubando o item dos outros ao invés disso. Ou seja, um grupo de covardes que se dedicam a caçar e matar seus companheiros como modo de vida. E aí ele já fazia 2 espadas de algum tipo de aura negra. E apontando essa espada, ele falava que a Sally correu da última vez. Mas dessa vez ele não vai deixar ela fazer isso. E nessa hora a mulher já tinha levantado com o zóio branco fazendo fogo nas mãos. Ela virava falando pro Zilau voltar e encontrar o vovô Obre que ela vai cuidar disso. Nessa hora o vovô estava na frente da casa, ouvindo uma trovoada que estava caindo. E olhando pra dentro ele via que já passou da hora da Sally ter voltado da cidade. Só que ao mesmo tempo voltando lá, o cara tava todo parrudão dizendo pra Sally que ela sabe que os feitiços não funcionam dele. E por isso seria melhor ela obedecer se não quisesse encrencar mais ainda. Ela dizia pra ele catar um coquinho lá na esquina. E por isso o cara tava puto, dizendo que vai acabar com ela agora mesmo. A Sally dizia pro Zilau que vai conseguir alguma forma de impedi-los, então ele deveria sair correndo daqui agora. Só que o nosso homem Sigma Fino falava não. Ué, você não vai não? E isso é porque no dicionário dele não existe a palavra fugir. Mesmo que eles se conheceram por pouco tempo, ele não é uma pessoa que abandona o seu companheiro sozinho. Só que na mesma hora que ele disse as palavras bonitas, o cara já veio com um tampão na boca dele agarrando na árvore. E o cara tava todo machão perguntando como um fracote pode pensar assim, porque ele não pode enganar ninguém com meras palavras, já que nesse mundo eles nunca usam a sua boca para falar, e sim a sua força. Só que nessa hora o Zilau pegava a mão dele forte, perguntando se ele acha mesmo que é o mais forte desse lugar. Porque se ele fala tanto da força, ele não deveria atacar tão sorrateiramente desse jeito. E aí o Zilau só puxou ele com a mão pra cá e deu um porradão na cara dele. E aí o maluco acabou sendo jogado lá pra trás, pensando que a força desse miserável foi o suficiente para deslocar o seu pulso. O Zilau pensava que ele é rápido. Mesmo ele tendo colocado todos os seus pontos em agilidade, ele não conseguiu sentir o ataque furtivo que ele fez aquela hora. A Sally perguntava ali se ele estava bem, mas o nosso brabo tá aí pronto pra sentar a porrada no meio da cara desses três. Daí a mina veio na frente perguntando o que o Boban tá querendo com isso. E é como ele falou um monte de vez, ele quer que a Sally seja a namorada dele. E aí a gente entendeu o porquê dessa confusão toda. O cara é apenas um gado que quer usar a força. O próprio Zilau tava ali perguntando, o cara tá fazendo tudo isso dessa forma pra deixar ela nervosa e irritada só pra que ela possa ser a namorada dele? E aí que vê o Zilau do lado dela, ele já ficou, você tá ficando com esse cara, você me rejeitou pra ficar com ele? E ela mesmo perguntava o que esse bobão tá falando, ele é só um amigo que ela acabou de conhecer. E o doido tava lá, isso aí é só uma desculpinha que você tá arrumando. E por isso ele gritava, cai pra dentro seu cabeça de batata. Aqui a gente vai ter uma batalha entre homens. E dizia que caso o Zilau consiga vencer, ele vai parar de incomodar a Sally. E aí apareceu para ele uma missão secundária, uma loucura sombria, e as condições para a conclusão é derrotar o espadachim sombrio, com uma recompensa de um mapa perdido de Latonaya. E foi isso que deixou o Zilau mais animado ainda, porque nesse caso ele tá aceitando e muito essa batalha. O mano já tava lá preparando as suas espadas cheias de energia, enquanto seus parceiros tava lá, ó,
Ô, melancia boa, eu sou o Saitama da melancia. A própria Sally perguntava se ele tem certeza disso. Esse cara é o espadachim sombrio mais forte da cidade, o que deixou ele mais animado ainda. A Sally também falava que espadachins que usam o poder das sombras não só têm a velocidade melhorada, mas a força deles é incrivelmente elevada com a espada. Ou seja, o cara tem um poder imenso. E nessa hora a batalha começou com os dois partindo correndo pra cima. O Zilau começava tentando acertar um soco, mas a sua cabeça ainda não estava entendendo como de uma vida normal que ele tinha, ele foi parar no meio disso. Mas agora não é hora de desfocar, ele precisa focar na luta. O cara desaparecia e vinha para trás dele. O Zilau na mesma hora virava tentando acertar um chute, mas o cara desapareceu um tanto de vez e foi lá pro outro lado. E ainda ficou tirando sarro da cara do Zilau, perguntando pra Sally se a pessoa que ela gosta não pode fazer melhor que isso. O nosso Zilau tava ali pensando, esse cara só fica defendendo e não ataca, o que será que ele tá pensando com isso? A Sally tentava falar pra ele lá encontrar o vovô Orb, que ela cuidava daqui, mas ele não vai embora de jeito nenhum, porque ele precisa ganhar essa batalha, aconteça o que acontecer, porque se ele vencer essa luta, talvez eles podem sair desse lugar. Daí ela perguntava o que ele tá dizendo com isso, mas ele pensava que tudo aconteceu desde que ele entrou nesse jogo, não teve nenhuma conexão com a lógica. Ele tá preso no mundo de um jogo, sem poder de desconectar, é morto misteriosamente, mas ressuscita depois, e agora o sistema o disse para derrotar o Boban para conseguir o mapa. Ou seja, todos os acontecimentos aparentam ser coincidências, mas parece que tem algo manipulando alguma coisa aqui dentro. Até que nessa hora, o próprio Bourbon já joga a espada no chão, falando que ele tá esperando o que ficando parado desse jeito. Só que o Zilau tava ali, né? É você que tá com medo, tá aí se escondendo que nem uma tartaruga. E isso é porque ele não achou que seria divertido lutar com um merdinha desarmado desse jeito. E já que um duelo formal deve ser justo, ele tacava uma espada pro Zilau, porque ele não quer que a Sally e os seus subordinados pensem que ele tá pegando muito pesado com alguém como ele. Eita, o chefe tá sério dessa vez. O Zilau até sorria, falando que nunca pensou que o Bobão fosse esse tipo de pessoa. Mas agora chega de tagarelar porque eles vão começar a luta de uma maneira justa. O Zilau já pensava que de qualquer maneira ele tem que derrotar aquele cara para conseguir o mapa. E aí o Zilau partiu pra cima primeiro. O cara defendia com a sua espada e vinha lá de cima cruzando ela com o Zilau. A Sally gritava pra ele tomar cuidado com as costas, porque no mesmo momento parece que um clone dele apareceu lá atrás com a sua espada. Ou será que é ele que tá indo rápido demais de um canto pro outro? Enquanto o Zilau tá lá no meio sendo jogado de bobinho, porque só com esse corte que ele acabou de tomar ele perdeu 300 de HP. E o sistema dizia que se o HP chegar a 0, a missão automaticamente vai falhar. O cara já tava ali do outro lado falando, aceite a sua derrota, é impossível para um pirralho como ele o derrotar. Mas a questão é que o Zilau nunca vai aceitar a derrota. Só que uma tela diferente apareceu, dizendo que ferimento físico foi detectado e se ele queria usar a sua magia de cura. E usando essa magia, ele conseguiu restaurar 100 de HP e o sangramento foi interrompido. O que fez os caras racharem o bico, porque esse cara é apenas um curandeiro. O Bobão já tava ali, ó, deixa a Sally pra trás e você pode ir. Porque alguém que ascendeu como um curandeiro não é digno de ser o seu oponente. Mas o Zilau tava ali, você tá com medo de ser derrotado por um curandeiro e humilhado na frente da Sally? E aí que o cara ficou mais brabo ainda, enquanto o Zilau mandava ele parar com essas bobeiras e cair na porrada. E é por isso que o cara já tava ali com a sua sombra dizendo que vai mostrar a verdadeira força de um espadachim sombrio. E foi usando os clones da sombra. Ou seja, agora a luta vai passar para outro nível, rapaziada. O próprio Zilau percebeu que agora vai ser complicado, ele se dividiu em 3. E os 3 são clones que lutam. E aí que ele percebeu que aquela hora o primeiro que atacou foi apenas um clone, e o verdadeiro Bobão o atacou por trás, o que explica a velocidade que ele apareceu de um lado pro outro. E o cara lá tava puto que só falando que sente ódio de curandeiros. E se ele quer saber a sua verdadeira força, antes de morrer ele vai experienciar o ataque supremo de um espadachim sombrio. O próprio Zilau tava ali falando,
falando que não vai perder tão fácil assim. Então ele partiu pra cima do bobão, enquanto ele mandava suas sombras brincarem com aquele pirralho. Elas partiam pra cima e o Zilau defendia com a espada, mas aí ficou, né, cruzando espada uma atrás da outra. Mas aí a luta tava acirrada, mesmo sendo clone, ele não tava conseguindo largar ele fora. Só que o problema maior é que ainda tinha mais dois esperando para derrotar ele. E no mesmo momento, uma das outras partes apareceu, falando que ele escapou por sorte antes, mas agora vai ser fatal. Só que nessa hora desapareceu e todo mundo ficou assustado. O próprio Bobão tava lhe perguntando como é possível, ele desviou do ataque, mas o Zilau tava firme e forte do outro lado, enquanto o sistema dizia que ele adquiriu uma habilidade devido ao seu atributo de agilidade, o ataque relâmpago. Ela dizia de todo o dano físico por 2 segundos e acumula energia dentro do seu corpo para o próximo golpe com 150 de poder de ataque. Ou seja, se ele não tivesse ganhado essa habilidade, ele teria a cabeça rolando para fora. E por isso agora ele estava sorridente de novo, porque só deve lidar com os outros clones que sobrou. O cara já ria lá que nem um esquisito, falando que é interessante, ele escapou de novo, mas apenas feriu um dos seus clones. E agora a brincadeira de verdade vai começar. Ele falava só um retorne Banks, e a espada que estava com o Zilau retornou para a mão dele, porque ele já subestimou muito o Zilau e agora tá na hora de pôr as coisas para frente. Ele vai parar de pegar leve e acabar de uma vez com ele. E aí os clones já estavam preparados para vir para cima, enquanto o Zilau só tinha o seu corpo para lutar. O Bobão vinha usando a sua habilidade suprema, o golpe desolador, fazendo várias chamas negras passarem em volta do Zilau. Ele na mesma hora percebia alguma coisa e desviava para o lado. E ele fez isso com todas as outras partes, mesmo sendo ferido em algumas. Porque esse ataque é como se fosse um Bankai de Bleach, a espada parece que tem vontade própria e vai atacando ele de um lado para o outro. Enquanto o Zilau desviava, o sistema falava que o HP dele foi reduzido em 30%. Mas agora sem arma não tem como ele atacar. E os covardes estavam vindo para cima com a espada, falando que o fim dele está próximo. E essa foi a hora que ele recebeu todo aquele ataque de uma vez. Enquanto o Bobão dizia que vai encontrar um bom túmulo para ele na próxima. Só que nessa hora ele olhava assustado, alguma coisa aconteceu. Na verdade, todo mundo estava olhando assustado, porque nesse momento o velho Orb parou o Zilau de atacar. Ou seja, a gente teve toda essa enrolação e quando o Zilau finalmente ia atacar de vez, o velho parou ele no meio. Mas aí voltamos, né, rapaziada? A tempestade começou a cair no local da batalha, enquanto o velho dizia que ele deve parar. A Sally perguntava se ele estava bem, enquanto o velho dizia que eles estão partindo agora. E o Bobão lá rindo, falando que isso é muito engraçado, porque a chegada desse velho não significa nada pra ele. Só que o próprio vovô falava que se ele não tivesse interrompido o Zilau, o Bobão já estaria morto a essa altura. Ele mesmo tentava perguntar, você tá mentindo, né? Porque como um curandeiro poderia ter tanto poder desse jeito? E por isso ele gritava, falando que já teria derrotado esse curandeiro há muito tempo. E nessa hora a tela apareceu falando que ele conseguiu a conclusão da missão de derrotar o espadachim sombrio. Só que nessa hora o velho botava um trem na cabeça deles porque uma tempestade grande está chegando. Os próprios capanga falavam, o chefe, a gente precisa voltar, tempestade. E no final tiveram que levar ele agarrado, né? Porque o cara não parava de reclamar dizendo que tá querendo derrotar o Zilau. E desse jeito os três acabaram voltando pra casa. Depois o Zilau já tava na cama todo enfaixado sentindo dor. Enquanto ela falava, você para de mexer e deixa eu passar o remédio quieto? Quem mandou você ficar aí caçando luta? O Zilau até se desculpava, falando que tá sendo muito inconveniente desse jeito, causando problema. Daí um segundo depois ele tava pensando, ele não subiu de nível depois de receber a experiência e os seus ferimentos estão precisando ser tratados. Ou seja, ele precisa dar uma investigada melhor no sistema. E aí, para jogar um papo fora, ele perguntava há quanto tempo a Sally e o vovô conhecem esse tal de Bobão. E na verdade, ela e o Bobão cresceram juntos. Só que ela acabou não contando mais que isso e falava que cuidou de todos os ferimentos. Mas é ela mesma toda bonitona dizendo que ela que deveria agradecer a ele por tudo. Daí ela pegou uma sombrinha e foi saindo pela porta porque vai ajudar o vovô. Enquanto isso era pro Zilau deitar e descansar um pouco. E assim, enquanto tava uma chuva do dedéu lá forte, o Zilau se perguntava como a sua mãe deve estar. E provavelmente ela deve estar preocupada como ele não apareceu em casa.
Mas ela não precisa se preocupar, porque o nosso fortão aqui diz que tá mais perto ainda de voltar para casa. Porque depois de derrotar o Bobão, ele completou a missão e recebeu o mapa de Latonaia. E ele só precisa encontrar o templo sagrado seguindo esse mapa. Pelo menos é isso que ele tá achando. Mas eu só acho que ele tá tentando ir rápido demais, já que ele já quer ir lutar contra o boss que tá guardando a porta do templo. Só que nessa mesma hora o sistema veio de novo falando que ele recebeu uma chave secreta. E aí ele pegava pra ver o que era. Enquanto falava que durante uma batalha, baús do tesouro de diversas cores aparecerão aleatoriamente. As cores são branco, verde, roxo, vermelho, laranja e preto. E usando uma chave para destrancá-los, eles irão conter de forma aleatória uma gema ou peças de equipamento que ele pode não comprar na loja. Então é para isso que essa chavinha vai servir. E aí ele pegava e colocava sua blusa pensando que vai poder sair em breve desse lugar. Depois o vovô chegava em casa se desculpando por não ter vindo ver o Zilau, já que estava chovendo muito e ele precisava proteger as mudas da plantação. Chegando perto, o Zilau falava que são apenas arranhões que vai melhorar rapidinho. O vovô dizia que ficou surpreso, ele não imaginou que ele poderia vencer o Bobão. E o próprio Zilau fala que isso é culpa dele mesmo por ter o subestimado, porque em uma luta você não pode contar apenas com um poder, ou seja, não foi uma coincidência ele vencer. O Zilau perguntava como o Bobão acabou ficando daquele jeito, mas isso é uma longa história. Porque 10 anos atrás estava chovendo forte igual hoje. A Sally e ele tinham acabado de chegar em Latonaia. Eles passaram por uma casa e justo quando iam perguntar se podia passar a noite, eles descobriram que um monstro demoníaco estava atacando a família. No entanto, eles chegaram tarde demais e os donos da casa já foram de arrasta. Mas infelizmente ou felizmente, o filho deles era o único que estava vivo. A fera corria para cima dele e o velho chegava com o seu poder de eletricidade jogando o bicho para longe. E depois de ver que a companhia chegou, o bicho saiu correndo, enquanto o pequeno Bobão estava chorando pela sua mãe. Depois disso, o velho ainda levou o Bobão com ele quando ele foi enterrar os seus pais. Então o Zilau entendia, é por isso que ele age desse jeito com eles. O velho até falava que o Bobão acha que a razão para ele viver é encontrar o monstro que mandou os pais dele de arrasta, mesmo que o velho sempre tentou fazer ele desistir desse objetivo, porque existem monstros tão poderosos em Latonaia que você não pode nem imaginar. Mesmo que ele use todo o seu poder, talvez nem ele consiga matar o monstro que atacou o pai dele, e muito menos o Bobão iria conseguir. E aí o Zilau pensava que tipo de criatura aterrorizante esse monstro é, que nem o vovô Orb pode derrotar. Só que nessa hora ele levantava falando que o Zilau tem que descansar. Enquanto ele mesmo ficou pensando, ele não sabe quantos monstros poderosos existem em Latonaia. Ele já foi morto por um e voltou à vida. E com a sua força atual, talvez ele seja batido antes mesmo de encontrar o templo. E da última vez quando ele lutou com um monstro, ele pode ter conseguido um atributo bônus, mas foi derrotado sem esforço nenhum. E por isso ele mandava o vovô Orb esperar um pouquinho aí, porque ele gostaria de aprender a lutar. Ele quer ficar mais forte e encontrar o templo para sair desse lugar. O vovô saía falando para ele descansar bem, enquanto ele tentava, vovô, eu tenho a ideia de sair daqui. Mas na mesma hora o Zilau pensava que está sendo meio impossível, porque o vovô Orb e o Bobão acabaram se desentendendo por causa disso. Mas ele mesmo lá na frente passando pela chuva dizia que depois que a tempestade passar, era para encontrar ele no pé da colina amanhã de manhã. E se ele conseguir passar no seu teste, ele vai concordar em treinar o Zilau. Isso é porque depois de conhecer o Zilau, a sua esperança de deixar esse lugar foi reavida. Porque na batalha de antes, ele usou algumas habilidades de combate assustadoras, até mesmo o escuro trovejante, a sua habilidade defensiva mais forte, começou a se rachar. Então talvez esse jovem possa ser a pessoa que vai levar todos embora daqui. Daí quando o vovô foi embora, chegou um lembrete de missão, onde falava das famosas missões diárias. Correr 10 km com pesos, 3.000 flexões com pesos e mais 2.000 abdominais. Ou seja, o nosso Zilau vai começar o seu projeto Saitama, rapaziada. E como ele tá precisando de atributos, ele não pode desistir assim, ele vai precisar puxar um ferro. E como ele aceitou, no outro dia de manhã ele já corria com um tronco nas costas. Depois foi as 3.000 flexões com peso e mais 2.000 abdominais.
E aí ele se sentia livre, porque esse desafio deixa ele mais feliz para resolver os problemas difíceis. E como a missão foi concluída, ele ganhou os 4 pontos de atributo. E pensava lá escorado na grama o que ele iria colocar. No final, ele considerou as suas habilidades de cura e defesa. Então ele vai colocar ponto em inteligência e 2 em resistência. Nessa hora alguém chamava o seu nome, e era a Sally lá atrás. Ela dizia que foi levar o café da manhã para ele mais cedo, mas não encontrou. Então ela perguntou pro vovô Orb e ele disse que provavelmente o Zilau estava no pé da colina. E o porquê dele estar aqui nós já sabe, ele veio se acostumar a treinar. A própria Sally estava ali perguntando se o vovô Orb realmente concordou em ensinar ele a lutar. E como era verdade, ela tá ansiosa para ver as habilidades que vai despertar no Zilau. Ele até perguntava que habilidade, já que ele é um curandeiro e não pode despertar outras. Mas ela falava que claro que ele pode. A classe de curandeiro é apenas a que Deus deu para ele. Mas o seu atributo elemental é obtido de acordo com as suas habilidades pessoais. Assim como o atributo dela é fogo e o do vovô Orb é o trovão, o do bobão é a sombra e todos são diferentes. A classe é só uma direção do desenvolvimento, enquanto o atributo determina suas habilidades de luta. Ou seja, é assim que esse mundo funciona. Depois ela contava que o mundo onde eles estão é composto por 5 continentes, e onde ela vivia era em Polaris, onde a raça humana habitava. E lá era onde todos os humanos se reuniam com comércios e marcas abundantes. E a oeste de Polaris existe uma área com muitos vulcões ativos, o lar dos Cavaleiros Dracônicos Megalada. Ao norte ficava o continente com invernos eternos, com gigantes feras e minério de espara abundante. A leste estava o continente coberto por uma densa floresta bergama, aonde a família de elfos que conhecia magia vivia junto com monstros gigantes. Ao sul ficava Chulbitik, o continente onde viviam os anões com as melhores habilidades de forjaria e a maior cachaçaria do mundo. E até rezam as lendas que o mar sem fim de lá pode levar ao reino dos deuses. E caso ele consiga chegar na morada, ele pode receber quantidade infinita de poder. A própria Sally pensava que o mar sem fim e o reino dos deuses eram apenas mitos. Mas quando ela chegou aqui, começou a acreditar que essas lendas podem realmente ser reais. O próprio Zilau falava que se isso é verdade, o templo que está aqui em Latonaia também não pode ser um mito, ele deve ser verdade. Daí nessa hora ela toda bonitinha se levantava porque o vovô Orb chegou. E ele perguntava, você tá se confessando tão rápido assim, menina? Para com isso, vovô! E aí ele vem fazendo a pergunta se o Zilau se preparou para aceitar esse desafio. E sim, ele está finalmente pronto. Daí contava que no começo da criação, os deuses deram ao mundo diferentes raças e diferentes missões com diferentes profissões. Mas a única coisa em comum que foi nesse mundo criado são os elementos. E ele já deixa claro que esse mundo é muito mais do que aquilo que você pode tocar. Por exemplo, água, fogo, trovão, terra e outras coisas que você não pode tocar como a luz e a sombra. E se você deseja dominar o poder dos elementos, você primeiro deve melhorar a sua percepção. E aí ele com as suas mãos juntas começava a exalar poder, porque isso é sentir o verdadeiro fluxo dos elementos. Ou seja, sentir a sua existência. Daí ele falava que existe um habitat para férias fora da matriz de teletransporte de Latonaia. Ele achou isso por acaso enquanto ele caçava. E na mesma hora vem tirando a espada das suas costas. E essa foi a sua companheira em batalha por décadas. E daqui a 3 dias ele ativará a matriz de teletransporte de novo. E se o Zilau conseguir matar o Rei Fera com essa espada e trazer a cabeça dele, ele passará no teste. E ele já falava, lembre-se que só poderá usar a verdadeira força dessa espada e matar o Rei Fera quando despertar o seu poder elemental. E além disso, não há chance para desistentes. E aí o Zilau aceitava sorrindo porque ele vai entrar na fenda e derrotar aquele vagabundo. E vai voltar com a cabeça do Rei Fera e com o poder elemental. Nessa hora o sistema falava que uma nova missão foi ativada, o Despertar com o Rei Fera, onde o tempo de conclusão era de 72 horas, e desse jeito ele desapareceu. Enquanto o vovô pensava que aqueles orcs têm uma defesa incrível, e só é possível derrotar o rei depois de dominar o poder dos elementos. E é por isso que esse poder vem em tempos de desespero. Nessa hora o Zilau chegava lá no meio de uma área rochosa,
E ele se perguntava se esse seria o local da missão, porque é completamente diferente do deserto, porque a sua areia é preta e não há um único sol no céu, além de que esse cheiro horrível de bestas no chão. Mas agora ele não precisa se preocupar com isso, apenas o seu objetivo. Mas no seu nível atual será difícil derrotar o chefe, ele tem que pensar em uma estratégia para matar os seus inimigos menores e aumentar o seu nível. Daí nessa hora que ele começou a procurar, já vinha um ataque que ele teve que desviar correndo pro lado, porque os monstros já o descobriram. E esse era um gigante voador, um Dontan de nível 20, o monstro mais misterioso de Latonaia. Ele lembrava do que o velho tinha falado: antes dos poderes despertarem, essa espada ainda pode matar. E aí ele já sacava a espada, porque enquanto a sua experiência de combate aumenta, ele deixa de ser um jogador novato. E não importa o tipo de inimigo que ele vai enfrentar, o seu espírito de luta não vai se abalar, ele vai matar as presas e aumentar o seu nível ficando mais forte. E aí ele partia cortando o bicho de todo lado, porque ele com certeza vai derrotar todos que aparecem na sua frente. Daí nessa hora que ele deitou primeiro, uma multidão apareceu lá atrás, porque a gente vai ter que cair na porradaria franca com esses bichos. Depois disso, mostrava em outro lugar. Alguém cortava as pedras falando que isso não é o suficiente, ele precisa de mais. E esse era nada menos que o bobão, ele estava treinando porque perdeu para aquele curandeiro de bosta. E ele até lembrava que nunca viu o Bobo Orb usar aquela habilidade antes, quando ele quase não conseguiu impedir o golpe do Zilau. E aí ele mesmo pensava no topo, quem diabos é ele? Enquanto o Zilau tava lá subindo de nível e matando os Doutan de uma vez, ele passava cortando todos no ar e ainda cortava mais um pouco embaixo, enquanto o sistema dava os parabéns porque ele alcançou o nível 25 e tem 45 pontos para distribuir, além de que ele desbloqueou a farmácia. Então o sistema perguntava se ele usaria 15 pontos para acessar. Daí o Zilau pensava depois que, como o sistema consome níveis, significa que será cada vez mais difícil de conseguir melhorias conforme ele evolui. E se ele quiser desbloquear ou comprar itens na loja, isso vai aumentar ainda mais. E aí ele olhava, porque para poder liberar tudo, necessidade diária, farmácia, armas, armadura, aparelhos domésticos, ele vai gastar mais de 300 níveis. Então, se for assim mesmo, é melhor ele acumular níveis primeiro para poder desbloquear as melhores lojas o quanto antes. Mas agora, como ele precisa matar o Rei Fera, é melhor ele ter alguns equipamentos. Então ele usou os níveis para desbloquear a farmácia. E lá você pode comprar as poções de recuperação, que é necessário 8 nível para regenerar instantaneamente 50% do HP. E era como ele pensou, as poções da farmácia regeneram e dão buffs proporcionalmente, o que significa que quanto maior for o número base, vai ser melhor a recuperação dele. Mais à frente do jogo, se você tiver 10.000 de HP, então pode curar 8.000 em 10 segundos. Só que nessa hora, do nada, uma mulher segurando uma criança chegou pedindo socorro, socorro. E o Zilau olhava pra frente porque tem monstros gigantes vindo pra cima deles. Ou seja, ele vai ter que lutar do mesmo jeito. Então falava que as feras demoníacas do deserto de Latonaia possuem força e vida extremamente altas. E quem estava na frente dele é o Homem-Fera Bárbaro de nível 40, o dominador de feras de rank baixo. O próprio Zilau pensava que o nível dele é muito maior que o dos outros que ele já encontrou, mas isso ao mesmo tempo é bom, porque como o Homem-Fera apareceu, significa que ele está mais próximo do covil. O Zilau ainda pensava que aquela mulher e o filho são bem estranhos, só que olhando eles tremendo daquele jeito, fez ele chegar lá perto dizendo para não se preocupar, porque ele vai derrotar esses monstros. Daí nessa hora o Bárbaro estava chamando ele de apenas insetos ignorantes, e seria melhor se eles apenas esticarem os seus corpos enquanto viram a refeição de hoje. E por isso ele mandava os seus homens atacarem o Zilau. Nessa hora ele chegou cortando um deles lá de cima, jogando um monstro no chão. Ele mesmo assim ainda estava de pé na batalha, igual o Zilau, pensando que ficou mais forte depois de subir de nível. O Bárbaro, desconfiado, via um dos homens sendo derrotado e já mandava o outro marica para dar um jeito nesse humano. Só que quando ele viu seu companheiro todo espatifado no chão, o covarde cagão saiu correndo na outra direção sem nem pensar duas vezes. E aí ele ficou puto reclamando, falando que consegue sim sobreviver sem esses dois bostas do seu lado. Mas na memória que ele falou isso, já tinha uma espada apontada no seu cangote, enquanto o Zilau falava para ele não se mover ou a sua cabeça vai cair em queda livre. E aí ele civilizado perguntava por que eles estão atacando aquela pessoa, e o cara
careca bárbaro falava: eu sou servo de Deus, se você me atacar, meu Deus vai te pegar. Só que nessa hora ele tomou uma na cara pra largar de ser besta, enquanto o Silau dizia que da próxima vez vai ser com a espada. Então fica caladinho e responde certo onde fica o covil dos homens feras. E aí o bicho porrado já apontava que ficava na direção daquela montanha. Mas na hora que ele olhava bem a montanha, o bárbaro safado saiu correndo na direção da mulher, fazendo ela de refém junto com a criança, porque essa seria a sua verdadeira força. E nesse momento o Silau não pensou nem por um segundo e já desapareceu, sentando uma bica na cara daquele covarde sem vergonha. Mas uma coisa diferente aconteceu. Ele levou uma pesada de cada lado, e enquanto ele voava pra cima, mostrava que outra pessoa chegou no lugar, um loiro do cabelão falando que ele fez bem. O Silau perguntava depois quem são eles e como chegaram aqui. Ele até dizia que ele e seus companheiros foram transportados pra cá e estão sendo caçados pelos homens feras nos últimos 3 dias. Um dos companheiros deles foi capturado e eles estão seguindo as pegadas, e foi assim que se depararam com o Silau. E aí ele se apresenta como Bros, o guerreiro. Aquele outro é o Piloga, um assassino, e a Rachel é uma curandeira. O Bros perguntava se ele sabe como eles vieram parar aqui. Ele falava que não fazia ideia, mas aquele caboclo estraçalhado deve ter alguma ideia sobre isso. E enquanto ele estava lá jurando fazer a sua grande vingança, os manos juntaram tudo em volta dele, e o cagão já estava até com a cabeça baixa, falando que eles ousaram desrespeitar os seus deuses de novo. Só que nessa hora o Silau chegou no cantinho porque tem umas perguntas para fazer, e é melhor ele ser um bom garoto e responder se não quiser a sua cabeça rolando fora daqui. Ele depois falava que já contou tudo o que sabia, porque o seu cargo na tribo não é muito alto e ele não sabe de nada. Baseado no conhecimento que ele tem, esse pessoal humano são apenas comida que Deus enviou para eles. E é por isso que ele estava seguindo a vontade de seu Deus. Daí mostrava da cidade de Delques. Os caras perguntavam se o velho Obre tá ficando maluco, porque como ele ainda pode ser ingênuo depois de tantos anos. Ele questionava e se eles conseguirem achar o templo, mas um dos outros que usa o elemento fogo falava que não é possível eles derrotarem um monstro que o defende, e por isso ele é ingênuo em botar as suas confianças em alguém que nem dominou o poder dos elementos. E além disso, ele sabe muito bem o que pode acontecer se eles enfurecerem Deus. Toda a vila correria perigo, e por isso o maluco sugeria que ele vá até a caverna do Homem-Fera e passe a faca naquele garoto. Mas o velho Obre falava que ele é ridículo, ele tá falando do mesmo Deus que mata eles como bem deseja e trata como insetos, porque desse jeito ele só quer sacrificar os inocentes para essa tal paz que eles tanto desejam. E tudo isso enquanto ele cria uma falsa narrativa para que os aldeões pensem que eles são os heróis. E aí ele já falava: ricos, nós sabemos que você disfarça sua covardice para que possa viver pisando no corpo dos outros, o que deixou o cara bravo. Ele começava a fazer poder nas suas mãos, falando que eliminará ele em nome de Deus. Só que na mesma hora que veio pra cima do velho Obre, ele só mandou um despedace na frente, o que fez toda aquela magia que ele estava enviando desaparecer. E aí ele botava aquele chapéuzinho falando que não pode aproveitar uma paz alcançada no topo de uma pilha de corpos, e por isso ele vai pegar a sua arma mais uma vez e procurar a saída para proteger os inocentes e enfrentar essa pessoa que eles tanto chamam de Deus. Só que nessa hora o cara juntava poder mandando não o subestimar, mas outra pessoa que estava do lado falava basta, enquanto Silau pensava que mandar as pessoas do deserto como comida para esses monstros é algo muito cruel, e provavelmente os jogadores não se importam com isso. Mas depois que ele ficou preso aqui, ele conheceu o vovô e a Sally e percebeu que não pode mais viver nesse lugar como se fosse apenas um jogo, porque todos que estão aqui estão vivos, e ele não vai ficar parado sem fazer nada, e sim ajudará todos a saírem desse lugar. Ele até lembrava daquele nome Khepri, porque ele leu uma vez sobre ele na biblioteca, já que na mitologia egípcia Khepri é a encarnação do deus mais forte das grandes Eneadas, e como tem um templo, ele pensava se poderia estar próximo do covil das feras, mas não poderia ser isso, então esses monstros devem estar protegendo outra coisa. Nessa hora, seu novo companheiro falava que todos estão prontos para irem até o covil, e assim eles partiram porque podem encontrar ainda mais perigos pelo caminho, mas eles estão confiantes que vão conseguir. Depois de andar um pouco, eles pararam enquanto o Bros dizia que a Rachel pode ser uma curandeira, mas ela também pode usar magia para criar matrizes, e por isso ela vai ficar aqui para proteger esses dois.
enquanto espera o retorno deles. O Bárbaro Cagão fala que eles não deveriam ir porque vão ser devorados pelos Homens-Feras, mas na verdade ele só tá com medo de ser comido junto depois de levar eles. Na mesma hora que ele tentava reclamar, o Bros puxava a corrente porque ele deveria começar a andar. Então mostrava dentro da caverna, onde vários Homens-Feras estavam levando aqueles humanos ao trono do chefe. Mas nessa hora, um dos prisioneiros conseguiu se libertar congelando os guardas, e vinha para frente mandando eles não terem medo, porque ele é o grande mago Engamo. E assim as pessoas se prepararam para lutar, enquanto o herói do gelo conjurava sua magia, a tempestade das lâminas de gelo. Mas isso não adiantou em nada com a barreira do chefe, e na mesma hora com seu poder ele fez o mago levitar se explodindo até bater as botas, porque esse é o Homem-Fera, o Rei Finiar de nível 85. Nessa hora mostrava lá de fora o Zilau lutando enfrentando os monstros de fora da caverna. O próprio Cagão via que essa galera é muito forte, e aquele cara parece que está ficando cada vez mais forte quanto mais ele luta. O Zilau pensava que a quantidade de monstros gigantes está aumentando assim que eles se aproximam do covil, e apesar dos seus níveis terem resetado, a quantidade de experiência para upar continua a mesma de acordo com o nível anterior. Então a quantidade de experiência que esses monstros gigantes dão não é pequena, mas ele consegue perceber que a velocidade que ele está subindo está reduzindo, então ele precisa apertar o passo para dar tempo. O Bros chegou lá atrás perguntando se ele já está acostumado com o poder de enfrentar esses gigantes, porque mesmo que essas feras sejam lentas, ainda dá trabalho para deitar uma na porrada. E por isso ele dizia que foi bom ter encontrado o Zilau nesse mundo, e se eles conseguirem sair dessa, ele até convidava ele para participar da sua guilda. E até chegou ali no cangote dizendo: ó, minha guilda tem as meninas mais bonitas desse mundo de deserto. Enquanto o nosso assassino falava que ele só tinha dito que tinha ele mesmo na guilda. E ele ficou lá todo sem graça, mandando ele parar de ser tão inconveniente desse jeito. Mas logo à frente deve ser a entrada para o covil dos Homens-Feras, bem no meio dessa grande caverna. Mas isso é algo que a gente vai estar deixando para um próximo vídeo, isso se vocês quiserem a parte 2. Então bora deixar um like aí embaixo que a gente vai ficando por aqui, com o nosso gado que apenas queria encontrar a sua morena no jogo, mas acabou ficando preso dele e agora vai ter que lutar para sobreviver.